4 aspectos que Jesus revelou sobre Satanás que muitos não sabem. Jesus discute extensivamente sobre Satanás, começando por chamá-lo de adversário e maligno no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 39. Na parábola do joio, Jesus se referiu a Satanás como inimigo. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Aqui está outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus se assemelha a um agricultor que semeou boas sementes em seu terreno. Contudo, naquela noite, enquanto os trabalhadores estavam adormecidos, seu adversário entrou e semeou ervas daninhas entre o trigo e depois se retirou. Quando a safra começou a se desenvolver e gerar grãos, as ervas daninhas também se desenvolveram. Os funcionários do agricultor se aproximaram dele e afirmaram: Senhor, o terreno onde você semeou aquela boa semente está repleto de ervas daninhas. Onde se originaram? O agricultor exclamou: Um adversário fez isso. Devemos remover as plantas infestantes? Questionaram. Não, ele retrucou, pois vocês vão arrancar o trigo com elas. Permitam que ambas se desenvolvam juntas até o momento da colheita. Então, ordenarei aos ceifeiros que separem as ervas daninhas, as prendam em feixes e as queimem antes de colocarem o trigo no celeiro. Lucas 13, 24, 30. Então, deixando as multidões fora da casa, Jesus entrou na residência. Seus seguidores pediram: Por gentileza, nos conte a história das ervas daninhas no campo. Jesus replicou: O Filho do Homem representa o semeador que semeia a boa semente. O mundo é representado pelo campo, enquanto a boa semente simboliza os indivíduos do reino. As ervas daninhas representam indivíduos pertencentes ao mal. O inimigo que semeou as ervas daninhas entre o trigo é o diabo. O fim do mundo e os anjos são os ceifeiros. Um inimigo não aprecia ou desvaloriza alguém e procura prejudicar, contradizer ou lutar contra a pessoa que o opõe. Assim, um inimigo de Deus se opõe à existência e aos objetivos de Deus neste mundo. Satanás tem se esforçado para frustrar o plano divino, causar danos aos humanos e distanciá-los de Deus. As Sagradas Escrituras mencionam diversos outros adversários de Deus e de seu povo, além do próprio diabo na Bíblia. Quem desobedece às ordens do Senhor é considerado inimigo de Deus. Na Bíblia, o diabo é chamado de maligno. João capítulo 5, versículo 19. Temos consciência de que somos de Deus e que o mundo inteiro está contaminado pelo mal. Os fiéis confiam em Deus, mesmo que a maioria da humanidade esteja subjugada ao domínio de Satanás. Cristo se manifestou e nos proporcionou discernimento espiritual. Capítulo 5, versículo 18 de 1 João. É conhecido que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecados, contudo, aquele que é nascido de Deus, Deus o resguarda, impedindo que o mal o alcance. Capítulo 2, versículo 13 de 1 João. Escrevo a vocês, pais, pois conhecem aquele que é desde o começo. Escrevo para vocês, jovens, pois derrotaram o mal. Escrevo para vocês, pequenos, pois vocês conhecem o Pai. O governante deste mundo, ao prever a morte de Jesus, declarou: Agora é o momento de julgar este mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. João, capítulo 12, versículo 31. Ele afirmou que o mundo estava a ponto de crucificar o Senhor da vida e da glória, e ao fazê-lo, seria condenado e punido por sua dolorosa deserção de Cristo. Satanás é, de fato, o governante deste mundo. O Salvador, ao contrário, ofereceu uma rota de salvação para os homens e venceu Satanás e todos os seus exércitos. Ao mesmo tempo, a sentença do diabo ainda não foi cumprida, mas seu destino já foi traçado. Satanás ainda está executando suas atividades malignas no mundo,
mas apenas uma questão de tempo antes de ser lançado no lago do fogo. Quando o Senhor percebeu que o momento de sua traição estava se aproximando e que ele não teria muito mais tempo para conversar com seus aliados, Satanás domina um universo que engloba seres humanos e anjos desvinculados de Deus. Esse universo abriga falsos religiosos e ameaça aniquilar os genuínos filhos de Deus. Na nova versão internacional, não ameis o mundo nem as coisas que nele existem. Se alguém ama o mundo, não possui o amor do Pai. Afinal, tudo o que existe no mundo, incluindo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberania da vida, não pertence ao Pai, mas sim ao mundo. A concupiscência do mundo é passageira, mas aquele que segue a vontade de Deus dura para sempre. Na educação e no comércio, ele domina os pensamentos, ideias, especulações e as falsas religiões do mundo originadas de suas falsidades e enganos. Mateus, capítulo 12, versículo 24. Contudo, os fariseus ouviram e afirmaram: este homem só consegue expulsar demônios através do poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Capítulo 8, versículos 7 a 8 de Romanos. A mente carnal, com seus ataques pecaminosos, é ativamente contrária a Deus. Ela não se submete à lei divina, pois não pode, e aqueles que vivem uma vida que satisfaz os desejos e impulsos pecaminosos não conseguem agradar a Deus. Este cosmos representa a oposição de Satanás ao reino e controle de Deus. Seu anseio de se assemelhar a Deus o conduziu ao pecado, e agora ele lidera todos os rebeldes que, assim como ele, se deixaram corromper pelo pecado. Isaías 14:14. Subirei acima do nível das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Este mundo tem como objetivo aniquilar os genuínos filhos de Deus. Vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e buscais satisfazer desejos que são característicos dele. Ele foi um assassino desde o início e não se mantém na verdade porque não existe verdade nele. Quando ele mente, expressa o que lhe é natural, já que é um mentiroso e o criador de falsidades e meias-verdades. Pedro, a vida de Pedro, talvez seja a melhor história de redenção já registrada. Ele era um pescador, e os pescadores eram retratados estereotipicamente como indivíduos atléticos, extremamente físicos e desprovidos de medo, conforme demonstrado por Pedro na Bíblia. Contudo, Pedro se deparou com um desafio considerável, pois o diabo tinha um propósito para ele, e Jesus o alertou sobre isso para conferir autoridade a esse assunto. Durante a última ceia, Jesus alertou Simão Pedro sobre um teste de fé iminente. Simão, de fato, Satanás pediu que você fosse peneirado como o trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. O discípulo falante parecia estar diante de um dilema. Satanás pretendia peneirar Pedro como trigo, o que implica que ele tentou abalar a fé de Pedro de tal maneira que ele sucumbiu, evidenciando que o fiel servo de Deus precisava de mais confiança. No entanto, não era somente Pedro que se encontrava ameaçado. No versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, a palavra você é plural. Jesus afirmou a Pedro que Satanás havia mirado em todos os seus seguidores. Algumas versões, como a Bíblia de Estudo Bereana, definem o conjunto inteiro. Satanás pediu para separar cada um de vocês como se fossem grãos de trigo. Esta passagem nos proporciona uma perspectiva de um mundo visível, suscita diversas questões, mas também proporciona várias garantias, sendo a principal delas que Deus está claramente no comando e o diabo tem uma coleira curta. Percebeu o verbo que veio após o nome Satanás? Questionar. Satanás solicitou. Os apóstolos aparentam estar na mesma situação que Jó,
quando Satanás tentou testá-lo, conforme descrito em Jó, capítulos 1 e 2, capítulo 1, versículo 10. Não construíste uma cerca ao redor dele, da sua residência e de tudo o que ele possui em todos os lados. Tu abençoaste a obra de suas mãos e o seu patrimônio se expandiu na terra. O diabo não fez nenhuma exigência, resolução ou decisão. Ele estava apenas curioso e solicitou permissão para tentar Simão Pedro, da mesma forma que solicitou para tentar Jó. Isso não altera nossa visão da antiga serpente? Todos os seres serão utilizados para o benefício do seu reino. O termo Satanás é traduzido como adversário ou acusador. Ele imputa ao povo de Deus a prática do mal. Zacarias 3. Capítulo 1. Então, o anjo me revelou que Josué, o sacerdote supremo, estava diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua direita para o acusar. Sede sóbrios, vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, procurando a quem possa devorar. Peneirar como trigo é uma metáfora que também pode ser interpretada como agitar alguém em pedaços na época bíblica. O trigo ou grão era peneirado por meio de uma peneira ou coador grande, enquanto a sujeira e outras impurezas que se agarravam a ele durante o processo de debulha. Capítulo 10, versículo 10 de João. Jesus assegurou que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Pedro, supliquei em prece pela sua fé, Simão, para que ela não se acabe. Quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Lucas capítulo 22, linha 32. A liderança da igreja inicial evidenciou que a oração de Jesus a Pedro foi atendida. Jesus não se comprometeu a eliminar o obstáculo que Pedro teria que superar e orou para que sua fé não fosse perturbada. Na existência cristã, as adversidades são previstas. Os missionários afirmam em Atos 14:22 que devemos enfrentar muitos obstáculos para alcançar o reino de Deus. Deus utiliza essas vivências para formar nossa personalidade, fortificar nossa fé e nos aproximar mais de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos cientes de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, vejam isso como uma grande alegria, pois a prova da sua fé gera persistência. A persistência deve ser totalmente realizada, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem nenhuma lacuna. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7. Nessa circunstância, exultai mesmo que eventualmente passamos por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais valiosa do que o ouro que se desmancha, mesmo sendo provada pelo fogo, seja descoberta para louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. Jesus está presente para nos fortalecer e orar por nós sempre que passamos por um desafio. Filipenses 4:13, capítulo. Como posso tudo naquele que me fortalece, é tranquilizador saber que a intercessão de Cristo restringiu a habilidade de Satanás de classificar Pedro como trigo. Quando Satanás nos ameaça, devemos recordar que Jesus Cristo está constantemente ao nosso lado para interceder por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Assim, ele também tem a capacidade de redimir totalmente aqueles que buscam a Deus através dele, pois está sempre presente para interceder por eles. Jesus acreditava que Simão Pedro se restabeleceria e auxiliaria os demais discípulos. Outra razão pela qual o Senhor nos permite enfrentar adversidades é para nos instruir a auxiliar os demais em seu crescimento espiritual.
Pedro, antes de sua tripla negação, estava excessivamente confiante em sua própria força, acreditando que poderia suportar os mesmos sofrimentos que também enfrentamos. No entanto, após ser peneirado como trigo, ele percebeu que o fracasso é possível devido à fragilidade da carne. João 14:38. Fiquem vigilantes e orem para evitar cair em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é frágil. Pedro demonstra compaixão pelos demais, agora que compreendeu como é simples cair, ao mesmo tempo que os auxiliava a evitar o mesmo erro. A genuína fé e persistência se manifestam por meio do arrependimento e da restauração, ao invés da perfeição isenta de pecados. Assim como Pedro, nos levantamos e continuamos após uma queda. Quando Satanás nos seleciona como grãos de trigo, possuímos um defensor em Jesus Cristo que intercede em nosso favor. João capítulo 17, versículos 9 a 11, nova tradução na linguagem de hoje. Oro por eles, não pelo mundo, mas pelos que me confiaste, pois eles são teus, todos os meus são teus, e em ti sou glorificado. Atualmente estou ausente do mundo, mas estes continuam nele. Eu peço a ti, Pai Santo, que proteja em teu nome aqueles que me deste, para que se unam a nós, assim como nós somos um. João, capítulo 17, versículo 15, nova versão internacional. Não suplico que os tires do mundo, mas que os protejam do mal. Ele nos resguardará, para que o inimigo não derrube nossa fé e esperança. João, capítulo 10, versos 27 a 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as reconheço e as guio. E eu lhes concedo a vida perpétua, e nunca perecerão, nem ninguém as roubará de mim. Portanto, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, também pode salvar completamente aqueles que buscam a Deus através dele, pois ele está sempre presente para interceder por eles. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Cientes de que aquele que iniciou a boa obra em vocês a concluirá até o dia de Jesus Cristo. Todos nós já passamos pelo vale do insucesso. O problema é a maneira como você irá responder. Numerosas pessoas abandonam e optam por uma vida vibrante dedicada ao reino em vez de uma vida de derrota. Contudo, o insucesso não precisa ser o fim. É uma chance para um novo início na força de Cristo. O adversário esperava abalar a fé de Pedro a ponto dele se distanciar de Jesus como a palha. No entanto, Pedro era inflexível em honrar sua promessa a Jesus. Mesmo que todos pudessem virar as costas, eu não o faria. Marcos 14, 29. Marcos, capítulo 14. No entanto, Satanás compreende a força do medo. Seu propósito ao selecionar os fiéis é enfraquecer nossa fé até que não sejamos mais benéficos para Deus. Ele deseja que nos afastemos das tarefas do reino do Senhor. Portanto, ele se concentra em nossas fragilidades, nas áreas onde acreditamos ser invencíveis, ou, pelo menos, estamos razoavelmente resguardados. Quando o mal triunfa, nos sentimos frustrados e desacreditados. Contudo, isso não precisa ser dessa maneira. Caso estejamos prontos, Deus pode utilizar o insucesso para realizar uma purificação espiritual. Pedro abandonou seu orgulho e vestiu a bravura do Espírito Santo, se expondo à humilhação pública, à perseguição e até à morte para propagar o Evangelho. O insucesso serviu como um estímulo para intensificar a fé e o serviço autêntico. É reconfortante saber que Deus é sempre mais poderoso do que Satanás e que, ao confiar nele, podemos evitar a ira de Satanás e receber uma coroa da vida. No entanto, o texto não se encerra aqui. É necessário que a palavra de conforto e esperança de Deus persista em nossas batalhas diárias, para que não percamos a fé e amaldiçoamos a Deus em momentos de sofrimento e fraqueza.
Necessitamos de uma garantia de que os altos e baixos da nossa fé não resultarão em uma derrocada contínua. No versículo 32, Jesus nos proporciona esse estímulo e conforto. Simão, Simão, observe que Satanás exigiu que eu o possuísse para que ele pudesse triturar sua fé. E quando você se converter, fortifique seus irmãos. É reconfortante saber que Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás e que, se confiarmos nele até o fim, ele nos dará a vida eterna. No entanto, é igualmente encorajador e esperançoso que Jesus Cristo e Deus Pai não permaneçam inertes à espera de saber se conseguiremos manter a persistência na fé. Note que Jesus ora ao seu Pai por Simão. Agora, a palavra você é singular, no versículo 32. Ele suplica a Deus que proteja Simão contra a destruição. Ele diz que quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus está seguro de que seu Pai responderá à sua prece, pois ele afirma que quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 62. E voltando-se, o Pai concedeu a Satanás a capacidade de triturar Simão. No entanto, em resposta à prece de Jesus, ele não permitiu que Simão fosse triturado. Aqui está a dupla arma de esperança e incentivo que ele nos proporciona. Não ficamos desprovidos de um escudo contra o inimigo, nem somos deixados sem este escudo da fé apenas por nossa própria força. Este é o sentido daquele texto aterrador em 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5.